E nesse vídeo, o que nós vamos fazer é encontrar qual é a equação que descreve a trajetória do projétil no lançamento horizontal. Ou seja, encontrar a equação espacial, que é simplesmente encontrar a função, né, y de x, tá certo? A coordenada y em função da coordenada x, que descreve a trajetória do projétil no lançamento horizontal, que nada mais, nada menos é a equação dessa trajetória aqui mostrada na figura, onde eu tenho, né, representados a origem, né, do meu sistema de coordenadas e o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Então, eu quero a equação que descreve essa trajetória aqui, ou seja, a função y de x. Como é que eu vou fazer isso, né? Mais uma vez, como a gente já tem feito nos vídeos passados, o resultado final, né, desse vídeo, a equação onde a gente quer chegar, vai sair das nossas equações fundamentais, tá certo? Então, se você prestar atenção, né, aqui a gente tem a velocidade ao longo do eixo x, que é uma velocidade constante, então ela não depende do tempo, mas todas as outras equações, né, são equações que dependem do tempo, são equações horárias. Então, se eu quero encontrar a equação y em função da coordenada x, então eu não posso ter tempo, tá certo? Na minha equação. Eu quero saber quem é y em função da coordenada x e não em função do tempo. Então, a equação que a gente vai partir é exatamente essa última aqui, tá certo? Que é a equação horária, né, para o eixo y, ou seja, no eixo y a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, a gente encontrou essa equação que mostra como é que a coordenada y ela varia em termos do tempo decorrido a partir do lançamento, né? Então, o que eu tenho que fazer, em vez de expressar y em função do tempo, eu tenho que encontrar uma maneira de expressar y em função da coordenada x. E se eu conseguir fazer isso, eu vou ter exatamente a equação que descreve a trajetória do projétil, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Perceba que aqui, né? Aqui eu tenho a equação horária da posição para um movimento retilíneo uniforme, que é exatamente a equação que descreve o movimento do nosso projétil no eixo horizontal, né? No eixo x. Então, aqui eu tenho x em função de t, e o que é que eu posso fazer? Eu posso isolar essa variável t em função da coordenada x e depois substituir isso nessa equação, e aí eu vou desaparecer com a variável t e ficar com a equação que é y em função de x. E aí eu obtenho o meu objetivo, que é encontrar essa função, né? A função y de x. Então vamos fazer isso, certo? Então eu quero encontrar minha equação espacial. Como eu disse, vou pegar lá a equação horária para o eixo horizontal, o eixo x. X é igual a V0, né? Velocidade de lançamento vezes o tempo. Vou passar o V0 dividindo, então vou ficar aqui o tempo, né, decorrido vai ser o valor da minha coordenada x dividido pela velocidade de lançamento V0. Ok. O que é que eu vou fazer com essa variável t? Eu vou substituir na minha equação horária para o eixo vertical, tá certo? Porque eu quero eliminar essa variável tempo. E quero, no lugar dela, colocar a coordenada x, né? Então, vou pegar essa equação aqui, que tem tempo, e no lugar de tempo aqui, que tem nessa equação, né, que é tempo ao quadrado, vou substituir por x dividido por v0, tá certo? Então, y é igual a h menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, g está aqui, esse dividido por 2 eu coloquei aqui, tá certo? Ficou g dividido por 2, e no lugar de tempo ao quadrado, eu coloquei x dividido por v0 ao quadrado. E aí a gente vai fazer as operações matemáticas, né? X ao quadrado dá x ao quadrado, v0 ao quadrado dá v0 ao quadrado, já tinha um 2 aqui no denominador, ficou multiplicando v0 ao quadrado, e finalmente eu obtenho a minha equação, tá certo? A minha equação que representa a trajetória do projétil, que é a função y de x. O que é que a gente pode perceber, né? A gente pode perceber que a gente obteve uma equação de segundo grau, tá certo? Ou seja, é a equação de uma parábola. Então, a trajetória, né, do projétil, se a gente voltar lá, né, na figura, isso aqui é um arco de parábola,
tá certo? Então, naturalmente, um arco de parábola vai ser representado matematicamente por uma equação de segundo grau, e foi exatamente isso que a gente obteve, ok? Justamente essa equação aqui, que é a minha função y de x, né? Você percebe, a altura h é simplesmente a coordenada y do lançamento, né? Esse h maiúsculo. G é uma constante, é a aceleração da gravidade no local do lançamento, e V0 também é uma constante, não muda, é a velocidade que o projeto foi lançado, tá certo? A única coisa que é dinâmica, né, que varia ao longo do lançamento, é a minha coordenada x, tá certo? Então a gente tem aqui uma função y que depende da coordenada x. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode analisar essa equação do ponto de vista matemático, tá certo? Do ponto de vista do que a gente sabe das equações de segundo grau. Então, a equação de segundo grau, de forma genérica, qual é a forma dela, né? Y é igual a um coeficiente A que multiplica a coordenada x ao quadrado, mais um coeficiente B que multiplica a coordenada x, mais um coeficiente C, que não é multiplicado, né, pela variável x, tá certo? É um coeficiente independente. Então, se eu comparar a forma geral, né, a forma genérica de uma equação de segundo grau com a equação que eu tenho aqui eu tenho um termo, né, que multiplica x ao quadrado, então isso aqui seria o meu A, tá certo? Eu não tenho nenhum termo que tem simplesmente x elevado a 1, né, ou só x multiplicando alguma coisa. Então esse termo aqui ele não existe, tá certo? Na minha equação espacial para o lançamento horizontal. E esse termo C, né, que é o termo independente, que não tem nenhuma variável x multiplicando ele, é exatamente o meu h aqui, né, um fator constante. Então, é exatamente isso que a gente vai obter se a gente comparar a nossa equação espacial para o lançamento horizontal com a equação de segundo grau em sua forma genérica, tá certo? O coeficiente A é menos G dividido por 2V0 ao quadrado, B é zero, tá certo? Esse termo aqui não existe na nossa equação, e o coeficiente C é exatamente o H, é a coordenada Y da qual o projétil ele foi lançado, tá ok? E aí o que é que a gente pode analisar? A gente sabe que para uma equação de segundo grau, quando o coeficiente A ele é positivo, você tem uma parábola com concavidade para cima. E quando A é negativo, você tem uma parábola com concavidade para baixo. O nosso A aqui, tá certo? Ele é um termo que, na comparação, a gente vê que ele é um termo negativo. Tem um sinal negativo aqui. E, de fato, né, é exatamente isso que a gente espera obter para a nossa equação espacial. É algo cujo termo que multiplica x ao quadrado, tá certo? É um termo negativo, exatamente porque, se a gente volta lá na figura, né, o nosso arco de parábola é um arco de parábola que tem uma concavidade voltada para baixo, tá certo? Se fosse algo com com termo positivo, certo? Seria uma parábola que tinha uma concavidade voltada para cima, estaria sendo curvada para cima. Como está sendo curvada para baixo, então o nosso coeficiente A, de fato, é um coeficiente negativo, como a gente já esperava. O que mais que a gente pode fazer para verificar se a nossa equação espacial está correta? A gente pode tentar substituir alguns pontos, tá certo? Que a gente já conhece qual é a relação entre a coordenada y e a coordenada x. A gente chama isso de condições de contorno do nosso problema, tá certo? Então, se existir alguma coordenada x que eu já espero que ela esteja relacionada com a coordenada y específica, ou se tem alguma coordenada y específica que eu já sei que ela tem que estar relacionada com a coordenada x específica, eu posso substituir nessa equação e verificar esses pontos, ou seja, essas condições de contorno. E que pontos são esses, né? Vamos voltar na figura para ficar mais fácil observar isso. Por exemplo, da maneira que eu coloquei meus eixos coordenados, o que é que acontece, né? No momento do lançamento, quando eu tenho y0 igual a h, minha coordenada x nesse momento do lançamento é x igual a 0, tá certo? Então, eu posso tentar substituir naquela equação x igual a 0 e ver se eu obtenho essa coordenada y0 igual a h. Essa aí é uma condição de contorno do meu problema. Outra condição de contorno é quando o projétil ele chega no solo, né? A gente fez já
já esses pontos, né, nos vídeos passados. A gente já fez a relação entre esses pontos específicos da minha trajetória. A gente viu que quando o projétil ele está no solo, a coordenada y do projétil no solo é y igual a zero, e quem é a minha coordenada x no solo, no momento em que o projétil toca o solo, é exatamente x igual ao alcance do projétil, tá certo? Então, se eu substituir esses valores e ele me der o que eu espero, então eu tenho mais uma indicação de que a gente obteve a equação espacial para a trajetória do projétil no lançamento horizontal da maneira correta. Okay? Então vamos substituir esses valores para a gente ver se a gente obtém o que a gente espera, né? Vamos lá. Foi que eu disse que se eu substituir coordenada x igual a zero, eu espero que a minha coordenada y seja a coordenada y exatamente do momento do lançamento, que é y0. Então o que acontece? Se eu substituir aqui x igual a zero, esse termo todo ele zera e eu obtenho que y é igual a h. Y igual a h é a minha coordenada y do lançamento? Exatamente, tá certo? É o que a gente tem lá na nossa figura. A coordenada y do lançamento, a gente chama, né? Como é no momento do lançamento, a gente chama de y0, é exatamente igual a h. Então, perfeito, está correto nessa substituição, né? Vamos substituir a outra agora. Quando o projétil ele toca o solo, a minha coordenada y é y igual a zero, e a minha coordenada x é exatamente o alcance do projétil. Então, o que acontece? Se eu substituir na minha equação espacial y igual a zero, aí eu vou ter que fazer algumas manipulações matemáticas, tá certo? Se eu substituir y igual a zero, desse lado esquerdo vai ficar zero. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo aqui como um todo e passar ele positivo para o lado esquerdo. Aí eu vou obter, né, quando eu passar esse termo como um todo para o lado esquerdo, eu vou ter que isolar quem é a variável x. Eu convido vocês a fazerem, né? A fazerem isso que eu estou dizendo. Coloca aqui y igual a zero, passa esse termo aqui como um todo para a esquerda e tenta isolar quem é o x, tá certo? Perceba que você vai ter que passar todo esse termo aqui de volta para a direita e você tem um x ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz quadrada, né, dos dois lados da equação para descobrir qual vai ser sua coordenada x. Se vocês fizerem isso, a coordenada x que vocês vão obter é exatamente a coordenada x que dá o alcance do projétil. É exatamente igual à equação do alcance que a gente obteve em vídeos passados, né? Que eu selecionei aqui para mostrar novamente. Você vai obter que sua coordenada x vai ser igual a v0 raiz quadrada de 2h dividido por g, ou seja, a sua coordenada x vai ser igual ao alcance do projétil, ok? Então, voltando aqui, né, para o nosso slide da equação espacial. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.